E aí, pessoa, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast e estas são as reflexões agropodcastais pós-treino. Pois bem, hoje dia 8 de setembro, um dia depois da nossa independência do Brasil. Não postei nada ontem, mas é porque eu estava no sítio. Então, comemorar, né, a independência do nosso Brasil aí, dia 7 de setembro, cara, isso é coisa muito importante, né? Pois bem, hoje, dia 8, então, eu corri 9,7 quilômetros em uma hora, o que dá 6 minutos e 11 segundos por quilômetro. Correndo bem, né? Mantendo o ritmo aí, tá tudo beleza. Bom, pessoal, vocês devem ter visto esse episódio que saiu aqui, ó, novinho em folha, saiu no finalzinho de domingo, né? Ontem aí eu fiz a divulgação. E no mundo do podcast, isso se chama crossover, tá certo? Inclusive é o nome desse vídeo aqui. Qual que é o grande lance que eu acho muito legal do podcast, né? É que, na verdade, os podcasts, eles não competem entre si, né? A gente pode ter aí inúmeros podcasts do agro. Na última conta que eu fiz aí já tinha mais de 60 podcasts do agro. E o que é legal disso é que, apesar de terem podcasts que falam sobre o mesmo assunto, dificilmente eles competem entre si. Por quê? Porque o modo como cada um deles passa, o ponto de vista, isso tudo é diferente, porque é particular de cada podcast, né? É diferente de você ter notícias de agro no Globo.com, na Record, você pode ter na Band. Basicamente, a linha de raciocínio desses veículos de comunicação são as mesmas, porque você vai entrar em um, vai estar basicamente replicado, né? Nos podcasts é diferente. E isso é uma grande virtude, porque você pode intercambiar ouvintes entre eles. Então eles não competem entre si. Isso que eu acho que é uma das coisas muito legais do mundo podcastal, que é justamente essa troca de informações. Então, quer dizer, eu gravei com o pessoal do Agro Depende, a gente trocou muita ideia sobre podcast, e isso faz com que o meu canal e o canal deles cresça, assim como eu pretendo fazer isso com vários outros podcasts, tanto os que estão na rede Agrocast como os que não estão. Então, se você é podcaster e tem um podcast e acha que o seu podcast compete com outro, lê do engano, cara. É melhor você se unir. E tem uma coisa que eu sempre falo nos episódios que é o seguinte: quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, especialmente nesse mundo podcastal, tá certo? Então, se você está pensando em fazer um podcast ou já tem um, pense seriamente em, de repente, fazer crossovers com outros podcasts, tá certo? Muito bem, então não deixe de se inscrever aqui, deixar o seu comentário, enfim, espalhar aí pra turma. Não deixe de curtir lá no Instagram também e tudo mais, tá bom? Fique com Deus, tudo de bom e se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Tchau, tchau.